O Jornal da EPTV continua nesta terça-feira uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado com a supervisão dos representantes de todos os partidos. O nosso convidado hoje é o candidato Fernando Chiarelli, do PT do B. O tempo da entrevista é de 8 minutos e começa a ser contado agora. Boa tarde, candidato. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no estúdio. Eu é que agradeço e aprecio a presença de vossas senhorias. Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala em reavaliar todas as construções da Zona Sul de Ribeirão nos próximos 2 anos. Como vai ser feita essa reavaliação? O senhor acredita que essas obras possam ser um problema, de repente, para a cidade? Veja, por primeiro, gostaria de esclarecer ao povo de Ribeirão Preto que os meus programas políticos no ar estão sendo cortados por ordem da Justiça Eleitoral, que está avacalhando a eleição. Pois eu vou lá e digo, a Darcy Vera é desonesta, ele me tira 1 minuto. Candidato. Eu vou lá e digo que a administração está uma porcaria. Candidato, ele me tira 1 minuto. Eu tenho certeza que seus eleitores que estão nos assistindo gostariam de saber sobre as suas propostas. O entrevistado sou eu. Por favor, a senhora resuma seu papel de jornalista e deixa eu responder a pergunta. Plano de governo. A senhora resuma seu papel de jornalista e deixa eu responder a pergunta. Então responda, candidato, dentro do seu programa. Eu respondo a forma que bem entender. O candidato sou eu, o senhor é o jornalista. Então vamos falar sobre as suas propostas, candidato. Então, vai saber sobre as minhas propostas. Então, essa covardia que está sendo feita pela Justiça Eleitoral precisa ser colocada nos seus pinos. Eu gostaria que o jornalismo, ou os jornalistas que me questionam aqui, que tem muita capacidade, fosse até Santa Ernestina, ou fosse até o Cadeião da Vila Branca, e visse, sei lá, tem alguma presa, alguma detenta, com mais condenação por roubalheira do que essa senhora que está aí. Portanto, o povo de Ribeirão Preto pode ter certeza que estamos sendo prejudicados na nossa eleição pelo simples fato que não nos damos com os milhões que querem estragar Ribeirão Preto, que não nos damos com a corrupção do senhor Palocci e do senhor Wagner Rossi, que querem manipular Ribeirão Preto. Fica isso muito bem esclarecido. Em relação à pergunta de Vossa Senhoria, porque veja, eu vou fazer a faculdade municipal, que vai se chamar, na classe de jornalismo, senhor Rubens Volpe Filho, em homenagem a um jornalista que foi desta casa. E lá se ensinará aos jornalistas a entrevistarem um candidato. Serão melhores jornalistas do que esses que tem hoje. Quanto à pergunta da senhora, tudo isso tem que ser revisto, porque a cidade está crescendo demais sem organização. Por isso que falta água em Ribeirão Preto inteirinho, porque se constroem os condomínios, se constroem os prédios sem qualquer estrutura. E isto nós faremos. Ainda falando em habitação, segundo o Ministério Público, candidato, hoje 1% da população vive em situação de risco. Nós temos entre 30 e 40 núcleos de favelas. O senhor acredita que em 4 anos é possível conseguir construir casas populares, condomínios para toda essa gente? Esses que estão aí, que a senhora se refere, com certeza não tinham 5 mil reais para dar para o esquema da Darcy Vera e da Chaveirinho, que vendiam casas de Coab e não entregaram. Ela só não está presa porque o promotor, Sebastião Sérgio, é aparentado dela. Em relação à minha pergunta, E a pergunta, nós vamos sim tomar providências em face aos terrenos de gente que não faz dele bom uso, enfim, dos latifúndios urbanos que deverão ter função social. Em 4 anos é possível? Opa, pergunta um de cada vez. Pois não, Luciano. Em 4 anos é possível? O senhor é delicado, gostei da colocação, dando posição a jornalista. É mais do que possível. É mais do que possível. Candidato, o senhor citou aí sobre a faculdade de jornalismo, então ele vai se chamar Rubens sobre educação. Qual é a sua proposta na educação? Nós vemos que o ensino fundamental é da cidade e precisa melhorar. Qual é a sua proposta? As crianças estão saindo da escola sem aprender tabuada. O senhor é uma pessoa que basta olhar para ver a sua inteligência. Eu quero que o senhor me responda qual que custa mais caro, essa bala ou essa caneta? Candidato, eu não estou aqui para responder, estou aqui para perguntar para o senhor. O senhor não quer se comprometer, né? Evidentemente que a bala custa mais caro. Vou educar o meu povo. Vou ensiná-los desde o do grupo
desde o berço até a escola fundamental. O que não pode é continuarem as escolas fundamentais como ponto de tráfico do PSDB, do Nogueirinha. Agora, quando acabar esse cadeião que está sendo feito aí em Jurucê pelo PSDB, Ribeirão vai virar um inferno. Esse é o grande presente do PSDB para o povo de Ribeirão Preto. Por sinal, só vota em PSDB e só vota em PT quem não tem mãe, pois votaram contra os aposentados. Eleitor do PSDB e do PT é filho de chocadeira. O senhor propõe escola em tempo integral, candidato? Quem vota na Darcy Vera está colocando prego na mão de Cristo. Prego nos pés de Cristo, pois trata-se de criatura maldita, ave de mau agouro. Vamos mudar de assunto então, candidato, falar um pouco sobre saúde. Nós temos os idosos, né, a população envelhece e precisam de atendimento. O que o senhor propõe? Qual que é o sobrenome do senhor, jornalista? Por favor, candidato, o senhor não tem responda a sobrenome? minha pergunta. Muito bem, o senhor está constrangido com o candidato, né? Muito bem, vamos supor que seja Silva o sobrenome do senhor. Então vamos largar a mão, sai da IPTV, liga lá pro Coutinho, fala que o senhor não quer mais trabalhar aqui, o senhor vai montar uma empresa com o Chiarelli e vamos começar com o capital inicial de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Este é o orçamento da cidade de Ribeirão Preto. 1 bilhão e 800 milhões de reais. E todo ano tá no vermelho. Todo ano dá no prejuízo. E quanto à jornalista, a roubalheira, a rapinagem é muito grande. Vamos simplesmente, o senhor não nega a inteligência do senhor, não me faça negá-la, jornalista. Candidato, correto? Não me faça negá-la a sua inteligência também, jornalista. O senhor costuma Vamos aplicar esse dinheiro nas necessidades do povo. Porque hoje nem plano de saúde tem em Ribeirão Preto. Candidato. Não tem neurologista, não tem cardiologista, não tem oftalmologista, não tem nada. Este 1 bilhão e 800 milhões serão aplicados para o povo, e não nas cabides de emprego da dona Darcy Vera, do PSDB ou do PT. Candidato, o senhor costuma falar justamente isso, que o orçamento é suficiente, mas hoje a gente sabe que quase metade da dívida da prefeitura está em relação a esse valor. São 800 milhões o déficit hoje da prefeitura. Como administrar essa conta? Explica cadê esse déficit. O senhor acredita que não existe? A senhora explica o déficit. A senhora não explica. Ninguém explica. Nem Tribunal de Contas, nem Ministério Público. Contratos fraudulentos. A cidade está sendo atacada com unhas longas e unhas curtas pela quadrilha petista. E o povo vai, nesta eleição, pode ter certeza, assim como Davi, tacar pedra na cabeça destes Golias. E essa maldita que está condenada porque bateu na empregada doméstica vai ser repudiada por esse povo de Deus. Nosso tempo está encerrando, candidato, não posso mais fazer nenhuma pergunta. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Jornal da IPTV. Os jornalistas serão mais bem preparados com o Chiarelli. A nossa convidada amanhã é Darcy Vera, da coligação Seguindo em Frente.